Boa tarde, 1h35. Boa tarde a todos vocês que acompanham a programação da TV Gazeta, né? Afiliada à Record TV aqui no Acre. Eita, que o lá já apertou ali o biloto, já mostrou as formas como você pode acompanhar o programa Gazeta Entrevista. Tem também o número do WhatsApp. Eita, que hoje eu vou precisar da sua ajuda. Você já percebeu, quem está aqui ao meu lado é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre, José Adriano. E o assunto que nós vamos tratar aqui não poderia ser outro, né? Você já pode apertar o biloto aí, seu Laércio? Semana passada foi a polêmica da semana, né? O embargo por parte do IBAMA de uma série de empresas do segmento madeireiro. Isso rendeu. E eu entendo que esse problema rende mais por conta do silêncio do IBAMA. Diante de um cenário tão grave, diante de uma situação tão importante para o nosso cenário ambiental, primeiramente, e depois econômico, o IBAMA poderia ser um pouco mais transparente. Poderia dizer mais, poderia aproximar mais. Na medida em que o IBAMA se mantém silencioso, alimenta uma série de situações, repito, em um segmento muito importante para a nossa economia, que precisa, não só os empresários, eu não estou preocupado nesse momento com os empresários, o Adriano está. Vai falar aqui em nome deles. Mas eu estou preocupado com o cidadão comum, o vendedor de picolé, o homem que faz a tapioca, o outro que vende a macaxeira. Eles precisariam estar informados a respeito das decisões do IBAMA também. Não é retórica, não. Enquanto nós não entendermos essas decisões, nós não temos como valorizá-las. Porque, olha, foram 30 empresas, 16 foram embargadas. Não é isso? Das 30, 16, 9 estão num processo ali de retomada. E o restante, efetivamente, foram liberadas, né? Estão com as operações livres, pelo menos esse é o número mais atualizado que eu tenho. Não sei se o presidente tem outro. Mas eu faço essa referência aqui porque é importante. É importante para que nós também entendamos o seguinte, pela informação que se tem, essas áreas embargadas já estão embargadas há muito tempo. Não foi semana passada, essas empresas. Então, cada um sabe o bocado que fez. Cada um sabe o bocado que fez. E o Ministério do Meio Ambiente, assim como o Ministério da Educação, no governo passado, deixaram as coisas soltas. É isso que nós queremos? Isso é bom para o segmento? Adriano, vamos lá. Vamos para o nosso bocado. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista. Muito obrigado mais uma vez, então, pelo espaço. Boa tarde a todos. Adriano, primeiro eu queria saber de você o seguinte, eu coloquei aqui informações, as mais recentes que as nossas equipes trazem, das 30 empresas, 16 estão embargadas, 9 estão num processo ali de aferição, de averiguação, e as demais liberadas, até completar 30. Você tem outro número? O cenário é esse mesmo? Por enquanto, nós estamos bastante apreensivos. Esse número está variando, o que a gente tem, na verdade, são informações de 70% dessas empresas já estarem recebendo a fiscalização em seus pátios do IBAMA, né, o que para a gente já é pelo menos um começo, né, do processo, mas a gente se preocupa porque não finaliza com a visita ao pátio, né, essa aferição é uma questão muito simples de se fazer lá. A parte burocrática de envio de documento, troca de informações é que vai começar agora e essa parte realmente nos deixa muito apreensivo quanto ao prazo para isso ser concluído. Você foi muito feliz na abertura por ter colocado exatamente qual é a nossa angústia, a nossa preocupação. Então imagina os órgãos de controle chegarem
dentro do seu estabelecimento e sem explicação nenhuma dizer que tem que parar tudo. O que você vai dizer para os seus funcionários que estão ali, muitos deles reiniciando esse vínculo? É tudo muito difícil da gente concordar. Então, nós estamos acompanhando o processo, esperamos a resposta do IBAMA, sabemos que o IBAMA local aqui também está passando por essa confusão, sem entender muito o que está acontecendo. Já conversamos com alguns servidores, a própria presidente também se colocou... Presidente do IBAMA local, daqui do Acre, né, se colocou preocupada, mas, enfim, não nos passou informação nenhuma que pudesse esclarecer o que está acontecendo. A última vez que eu conversei com você, ainda num programa de rádio, você havia me falado que tinha acionado a bancada federal fez contato com o presidente do IBAMA e, naquela ocasião, o próprio presidente do IBAMA se apresentou como surpreso. Eu queria que você explicasse para a gente como é que foi. Pois é, mais surpresa para a gente ainda, né? Porque essa hierarquia a gente respeita. Então, uma vez em contato com o IBAMA do Acre, não tendo essa informação, a gente pediu o apoio da bancada federal através do líder da bancada, que é o senador Alan Rick, e ele fez o contato com o Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA. Nenhum dos dois esclareceram o que estava acontecendo e isso deixou a gente muito mais preocupado ainda. Mas o que preocupa mais ainda é que tudo isso, né, envolto em suspeição, né, fere de forma muito fatal um dos commodities mais valorizados hoje no mundo inteiro, que é a madeira legal, que o Estado do Acre é realmente o representante desse formato. Agora, se você olhar para estados que têm histórico de transgressão dessa legislação ambiental, você não vê. Eu estou conversando com os presidentes de federações desses outros estados. Então, fica difícil para a gente entender que isso seja algo de forma padrão, né, como foi aventado por algumas pessoas. Isso me deixa muito preocupado, porque hoje é com o setor madeireiro. Saiu também um embargo também sobre as propriedades rurais. Tudo isso a gente entende que é preciso se colocar uma forma de fiscalização, mas respeitando a situação de cada Mas você segmento. Entende que o IBAMA está cometendo excessos? Você entende que o IBAMA está tornando o produtor, o empresário, o empreendedor, seja lá qual termo você usa, como criminoso? Não é esse o teu entendimento, não? Não o IBAMA. Na verdade, a gente percebe que o IBAMA local ele não tem as condições apropriadas para fazer dentro desse formato mais urgente. Agora, no que diz respeito à forma como está sendo conduzida para o setor do segmento florestal, eu vejo com preocupação exatamente que esse formato poderia ser o mesmo formato dos outros estados. Ou seja, aquele que ele notifica, né, verifica e depois imputa a responsabilidade proporcional, mas ele não para as atividades. Então, olhando para esse pontualmente, nós discordamos da forma como o IBAMA está trabalhando, sim. Se eu sou o empreendedor, não é razoável que eu me adiante e apresente as documentações todas que o IBAMA exige? Bom, então vamos lá. O IBAMA nacional, ele tem um sistema nacional. Você, automaticamente, não é a qualquer hora o IBAMA pode pedir o que ele quiser, mas na verdade, automaticamente, todas as empresas precisam estar em dias. Porque esse documento, que é o SISDOF, que é emitido pelo SISDOF, ele é um documento que precisa ser emitido na hora que você vai movimentar essa madeira. Então, não existe como dizer que uma madeireira A ou B ou C está deixando de apresentar a documentação necessária para essa movimentação no sistema, porque ele é automático, ele é alimentado automaticamente. Então, onde é que está o Ministério Público que, numa situação dessa, também acompanha todo tipo de fiscalização, né? Onde é que está o IMAC, que também acompanha? Os licenciamentos são burocráticos para sair um licenciamento para um manejo florestal, que é a forma legal de você extrair essa matéria-prima. Então quer dizer que só quem está errado é o madeireiro. Essa madeira que está no pátio, ela é legal porque ela faz parte de um procedimento protocolar e um procedimento muito burocrático para se liberar. O empreendedor tem como provar isso? Tem como provar, está em todos os arquivos, em todos os processos de liberação. E por que ele não prova? Essa é a minha dificuldade de entender.
Tá, se você está com a intenção de fazer a coisa certa, então o correto seria solicitar essa documentação, né? Então faça essa pergunta para o IBAMA. Por que ele não faz isso? Bom, vamos aqui à participação do internauta. O Francisco Pâncio está te perguntando o seguinte: boa tarde, Thaís e Adriano. Boa tarde, obrigado, Pâncio. Já que o representante do IBAMA no Acre está sendo covarde e negligente em não vir a público, o Francisco Pâncio, eu em nenhum momento falei que e nem o Adriano também, não se falou aqui nos termos covarde e negligente. Em não vir a público, a esclarecer o que realmente aconteceu para o ocorrido com as madeireiras e fazendas, queria perguntar ao presidente da federação: esses empresários autuados estão devendo, burlaram a lei ou estão sendo perseguidos? Então, acho que essa pergunta, vamos ficar com a pergunta e esquecer um pouco aquela abordagem porque ninguém chamou o presidente do IBAMA, o representante do IBAMA, de covarde nem negligente. De forma nenhuma. Ela, inclusive, ela também está angustiada, porém ela tem a questão hierárquica e se ela não foi autorizada a se manifestar, com certeza ela está cumprindo. Aliás, aí me perdoe, eu já vou colocar uma outra situação. Os órgãos federais no Acre, os órgãos federais precisam ter uma metodologia de fluxo de informação modificada. Não é razoável a imprensa aqui ficar sujeita a acionar Brasília e os humores de Brasília, a partir de Brasília que as coisas acontecem. Não dá, né? Com empresas, imprensa, querendo informações ali em cima da hora, tem que ficar esperando Brasília decidir as coisas. Até a informação está danado, né? Pois é, então... Vamos lá. Então, respondendo ao Pâncio, né? Bom, a gente observa, né, que essa situação de comunicação, ela é falha, como você falou, em todos os órgãos que a gente tenta... DENIT é a mesma coisa, enfim. Exatamente. Agora, dentro desse formato de autuação, não tem ninguém autuado ainda. Esse aqui é o detalhe, né? O que existe foi um formato, eu diria, muito truculento de paralisar sem dar as maiores informações. Então é aquela história, né? Primeiro prende e depois acusa, né? Essa é a situação. Mas o que a gente está hoje aqui discutindo é que é muito fácil resolver isso. Nós estamos olhando para um Estado que não tem histórico de criar dificuldades, cercear, prejudicar investigações de maneira nenhuma. Nós defendemos essa forma de fiscalização porque é legal, inclusive para nós. Nós precisamos manter, né, essa imagem de que a madeira do Estado do Acre, ela cumpre a legislação. Valoriza o teu produto. Exatamente. Então, o que nós estamos aqui questionando é a forma como foi feita, né? E até agora, nós não temos essa resposta. Nós estamos aí olhando para um IBAMA que com certeza não está aparelhado para essa incumbência toda, porque ele não fiscaliza só o segmento florestal. Nós estamos falando agora de um embargo também nas propriedades rurais. Então, é importante que o governo federal, que o setor de meio ambiente, Estado, município, todo mundo se una. Nós estamos fazendo isso no setor produtivo, porque eu não estou olhando só para uma questão pontual, estou olhando já para o reflexo que isso vai trazer para a economia e tal. Nós estamos falando que se até quarta, quinta-feira isso não estiver equacionado, nós vamos começar a ter uma elevação do preço da madeira que ainda está no pátio e um desabastecimento total. Então imagina a consequência que é isso, um detalhe simples que poderia ser resolvido com uma explicação. Adriano, nós vamos fazer um intervalo, tem aqui uma observação: o IBAMA está certo, porque eles só tiram e não plantam. Não tem nenhuma empresa que tenha um projeto de reflorestamento consolidado, só tira o que não planta. Queria que o Adriano conversasse sobre isso. A pessoa precisa se identificar, por gentileza, se identifique. José Adriano, presidente da FIAC, vai responder a você logo após o intervalo.